Olá, pessoal. A Petrobras decidiu não distribuir os seus dividendos extraordinários e o preço de suas ações despencou 10% na Bolsa de Valores. Afinal de contas, o que isso significa? Este é o assunto do vídeo de hoje. Bem, pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Não deixe de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Me siga também no Instagram, lá também deixo bastante conteúdo para vocês. Como estamos aqui, então, no estilo do nosso podcast, o JKCast, sem mais delongas, vamos então ao assunto de hoje. Bom, o assunto do momento é a decisão de não distribuir os dividendos extraordinários feitas pela Petrobras, né, o que causou aí segundo as manchetes, né, despencou 10% no valor de suas ações e a empresa perdeu um valor de 50 bilhões. Vou ser bem pontual aqui nesses assuntos, pessoal, porque eu vi bastante vídeos aqui dos ditos influencers aqui de finanças e investimentos, vídeos até com bastante informação técnica, indicadores, mas sempre eu acho, acredito que tem um viés aí e não tem uma visão um pouco mais ampla, né, do negócio. Obviamente, aqueles que estão só dando recomendações e dicas de investimentos têm um viés ali de falar como se existissem só um objetivo para os investidores, mas em sua grande maioria, eu nunca vejo uma análise um pouco mais, global, um pouco mais com uma visão um pouco mais geral, inclusive sob o ponto de vista das finanças do investimento, né. Então, como vocês me seguem aqui, eu vou ser pontual, não vou ficar falando mais do mesmo, né, que tem em todos esses vídeos, e vou aqui então pontuar essas manchetes que são dadas e essas opiniões que são dadas no nosso mercado aqui no Brasil. Então vamos lá. Perdeu 50 bilhões, não perdeu nada, tá? A empresa não perdeu nada e você, se você é investidor, você também não perdeu nada se você não vendeu suas ações. Perdeu aquele que vendeu as ações por um valor abaixo daquele que comprou. Se você não fez nada, você não perdeu nada. E a empresa muito menos. A empresa não perdeu 50 bilhões. Tem bastante vídeo aqui que eu falo sobre isso. Assim como teve um evento que a Coca-Cola perdeu não sei quantos bilhões, o Facebook perdeu não sei quantos bilhões. Não perdeu nada. Você só perde quando você realiza, né? Quando você vende. E mesmo assim, as pessoas que saíram nesse dia e venderam suas ações, perderam aquelas que venderam por um valor abaixo da que compraram. Muito possivelmente, uma boa parte não se enquadra nisso, ela saiu até ganhando. Tá? Só que são movimentos de curto prazo. As pessoas que venderam, né, deu esse aumento de volume. Quando que a ação cai? Quando tem mais gente vendendo que comprando. Quando a ação sobe, quando tem mais gente comprando que vendendo. Então teve um volume maior de pessoas vendendo as suas ações, fez com que as ações caíssem. Mas de uma outra ponta tinha gente comprando, tá? Sempre que uma cotação aparece ali na bolsa de valores é porque alguém comprou e alguém vendeu, saiu um negócio. Então teve gente que comprou e teve gente que vendeu. Obviamente a pressão vendedora maior fez com que essa cotação caísse, tá ok? Então sempre tem alguém vendendo e alguém comprando essas ações. É a explicação, tinha mais gente vendendo e comprando. Possivelmente quem vendeu as ações depois desse anúncio ou depois de receber, né, essa expectativa, tem gente que saiu antes, inclusive nos Estados Unidos, né, que as ADRs da Petrobras são negociadas lá, é porque tem uma visão de curto prazo. Ele esperava receber o dividendo, não vai receber, ele decidiu sair. Então, ele não reflete a opinião, digamos, de todos os investidores, todos os acionistas da empresa. Até porque se você pegar o volume que fez com que essa cotação caísse, ele é muito baixo frente ao número de ações que a empresa tem. Então, isso não quer dizer nada, né? Eu sempre dou os exemplos extremos para a gente entender. Se uma empresa tem lá 1 milhão de ações, digamos que ela tem uma liquidez muito baixa. Se uma pessoa vender uma ação e alguém comprar essa ação naquele valor, é aquela cotação que está determinando o valor das milhões de ações que a empresa tem. Então, isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Então, se você é um investidor acionista, você tem que entender isso, né? Um negócio de um investidor que foi feito está determinando o valor do negócio todo da empresa. Isso não é uma verdade, inclusive é uma armadilha para os investidores que seguiam pelas cotações do mercado. Mas vamos lá. Qual o fundamento de você não distribuir dividendos? Tem vários vídeos que eu falo aqui sobre essas formas, né? Quando eu falo de empresas que distribuem dividendos e empresas que não distribuem dividendos. Tem empresas que distribuem zero de dividendos e tem empresas que distribuem uma grande parcela de dividendos. Isso tem muito a ver com a característica da empresa, né? Se uma empresa vamos simplificar. Quando você recebe o dividendo da empresa, o que a empresa está dizendo é o seguinte: tome aqui uma parte do lucro, porque eu não tenho o que fazer com ele. Então, empresas que eu sempre dou exemplo, empresas
de energia elétrica. Ela já tem todo o investimento feito, toda a infraestrutura feita, ela precisa reter gera muito caixa, muito estável, ela precisa reter uma pequena parte desse investimento para fazer a manutenção desses ativos, mas não tem grandes investimentos a serem feitos. Então sobra muito dinheiro desse lucro que ela gerou para distribuir dividendos. O que ela está dizendo nada mais do que isso para você. Toma aqui dividendos, porque eu não tenho onde investir esse dinheiro. De um outro lado, você vê empresas de alto crescimento, geralmente na área de tecnologia, quando ela não distribui dividendo nenhum, zero, o que ela está dizendo é o seguinte: todo o lucro que eu gerei tem como eu reinvesti-lo na empresa para a empresa continuar crescendo, inclusive numa taxa maior do que você teria oportunidade como acionista de reinvesti-lo no mercado de capitais. A lógica é essa, e digamos assim, o recado é esse. Então tem algumas críticas que se vê, a empresa não consegue alocar corretamente ou de forma eficiente esse capital, né? Ela está retendo dividendos acionistas e não conseguiria reinvestir o dinheiro na empresa a uma taxa melhor do que o acionista reinvestiria no mercado de capitais. Isso é uma verdade? Não. Tem muitas análises que eu vi que a empresa não alocou de forma eficiente o capital. Quem disse? Né? Onde é que está escrito isso e qual é a forma que você está analisando esse investimento? Falo muito, quem já fez os cursos, eu falo muito sobre análise de viabilidade econômica, falo muito aqui no canal. Análise de viabilidade econômica de projetos é você reter o dinheiro da empresa, investir nesses novos projetos da empresa e dentro de determinado período, né, você faz aquela análise de viabilidade econômica ao custo de capital que aquele capital foi alocado naquele projeto, traz a valor presente, você sabe se a empresa é um projeto viável ou não. Então, investimentos de longo prazo, geralmente, se você, dependendo da análise que você faz, ele não tem uma viabilidade econômica e não seria feito. Já falei muito sobre isso aqui também. Então, empresas petrolíferas como a Petrobras, ou empresas que têm investimentos, né, com necessidade de capital de longo prazo, dependendo do prazo que você analisar, você não faz o investimento. Então, tem empresas que têm características que você faz, principalmente empresas na área de infraestrutura. Se você faz um investimento hoje, a análise de viabilidade econômica desse projeto geralmente é 30 anos. Aí você faz essa análise de viabilidade e traz a valor presente. Você sabe ali se o projeto é viável ou não. Então, todos os projetos da Petrobras que teriam prazo longo de maturação, eles não chegaram ao final. E muitos foram vendidos no meio do caminho. E aí é muito fácil, né? A empresa, que é estatal, faz um investimento num projeto de longo prazo. Quando esse projeto começa a maturar, que ele realmente começaria a trazer retorno, a empresa vai lá e vende. É a famosa, no caso da Petrobras, a privatização. Então, geralmente as pessoas que não entendem muito essa lógica, ou entendem, né, e de forma tendenciosa, não a demonstram, ela tem um viés, né? Um viés aí, diria, ideológico. Não tem como. Tem muitos projetos que, se elas não forem bancadas com capital de longo prazo, eles não seriam feitos e nem existiriam, tá? Então, a própria criação da Petrobras é um projeto de longo prazo. Você vai saber se o projeto maturou ou não no longo prazo. Então, tem muita análise que se vê aqui, feitas na internet, que tem esse viés, né? Ou não sabem tecnicamente como fazer isso, ou sabem e de forma tendenciosa não exploram esse lado. Então, a Petrobras é uma empresa, no passado agora recente, a Petrobras abandonou, né, a sua política de preços lá, a PPI, né, o preço de paridade internacional, ou paridade de preço de importação, dependendo de quem estiver falando sobre isso aí, mas nada mais é do que os seus preços alinhados ali em dólar ao mercado internacional. Quando ela abandonou, meu Deus, a empresa vai quebrar, a empresa vai fazer besteira. Aí tem muita gente que até confunde, né? Ele põe os dois argumentos juntos sem notar que são argumentos contraditórios, né? Então, a Petrobras, teve um canal que eu vi, a Petrobras ficou com o preço, quando abandonou a política de preço do PPI, ficou com o preço ao longo de 2023 defasados da gasolina em 10%, e mesmo assim ela deu o segundo maior lucro. No mesmo vídeo a pessoa fala, ela deu o segundo maior lucro da história, né? Ela é a maior geradora de caixa entre as petrolíferas no mundo. Ela é a empresa que gera o maior fluxo de caixa livre de todas as empresas do mundo. E aí todo mundo critica porque ela tem interferência política, ela é uma estatal, ela não sei o quê. E mesmo assim ela é melhor do que todas as empresas privadas, né, que existem no mundo petrolíferas, que inclusive eles comparam, né, com essas empresas petrolíferas aí, americanas, e a Petrobras é mais eficaz. Então também há argumentos contraditórios, né? Se ela é tão ruim assim, por que ela é melhor do que as empresas privadas?
Então, e se ela abandonou a política de preços, por que que ela ainda gera, né, lucros extraordinários e ainda consegue ser a maior geradora de caixa entre as petrolíferas que existem, né, no mundo? Consegue ser a maior pagadora de dividendos no Brasil, consegue ser a segunda maior pagadora de dividendos do mundo. Não consigo entender como é que as pessoas não juntam essas análises, todos esses argumentos, colocam numa coisa só e faz uma análise um pouco mais global, racional e honesta. Então, a Petrobras precisa reter os investimentos, os dividendos, porque ela precisa fazer investimentos. Tem uma previsão, planejamento de fortes investimentos nos próximos anos, principalmente porque ela está investindo em energia renovável, está fazendo a sua transição verde, né, essa transição energética para energias renováveis, né, e sustentáveis, que são projetos de longuíssimo prazo, são projetos necessários e são projetos que precisam ser tocados com uma parte de capital próprio, porque também falo muito aqui no nosso canal aqui que se você vai fazer um investimento em algum projeto, você tem que calcular o custo de capital desse projeto e ele necessariamente tem capital próprio, capital terceiros. A depender dessa proporção, você vai torná-lo viável ou não. Então, a empresa precisa reter uma parte do lucro que gera, porque a melhor fonte de capital de uma empresa é o próprio lucro que ela gera, para que ela tenha sempre uma parte em capital próprio para fazer esses investimentos e tornar os projetos viáveis. Não quer dizer que ela não recorra a capital terceiros, a Petrobras recorre muito a capital terceiros, que é uma outra forma de você levar esse custo médio ponderado de capital um pouco para baixo, só que ela só consegue capital terceiro barato também se ela tiver bons índices de liquidez, né? Então, reter os lucros, reter esses dividendos também, forma aí uma espécie, melhora os seus indicadores de liquidez, que faz com que a empresa tenha acesso a capitais mais baratos, capitais em terceiros mais baratos. Então, qual que é o objetivo da Petrobras, né? Por que ela reteve os dividendos? Eu não vejo notícia ruim nenhuma, né? Na realidade, sob o meu ponto de vista, da minha análise, a notícia é muito boa, né? Não muito boa, não só para a empresa, tá? Como é muito boa para o país, porque a Petrobras ela foi criada para dar segurança energética para o país, né? Então, quando ela faz isso, está sendo muito bom, porque as pessoas tentam colocar acionistas da empresa, né, contra os objetivos da sociedade como um todo. Não, a Petrobras está sendo bom para os seus acionistas e está sendo bom para o país como um todo, porque a Petrobras, por ter maioria do controle, né, ela não tem maioria do capital, mas o controle ser estatal, quer dizer que a Petrobras é minha, é sua, é de quem é acionista da empresa. A Petrobras é de todos e ela está fazendo, digamos assim, movimentos que eu considero positivos para todo mundo. Então, Petrobras é a maior pagadora de dividendos do Brasil. Petrobras gerou o segundo maior lucro, né, da história. Petrobras é a maior geradora de caixa entre as petrolíferas. É a segunda maior geradora de caixa entre a maior geradora de fluxo de caixa livre entre todas as petrolíferas do mundo. Abandonou a paridade de preços internacionais, continua dando lucro, ou seja, a despeito de tudo que todos colocam como negativo para a empresa. Um deles que eu acabei falando um pouco mais aqui é exatamente essa necessidade de reinvestir o capital, e aí tem uma crítica que poderia ser válida, que ela não consegue alocar esse capital de forma eficaz, o que eu já coloquei aqui a minha opinião, que eu acho que isso não é a verdade, a depender de como você está fazendo a avaliação econômica desses projetos, né, qual prazo você está utilizando, são investimentos necessários que vai ser bom para a empresa no longo prazo. Então, obviamente, o acionista que tem uma visão de curto prazo, tinha uma visão desse ano, deve ter saído, vendido a ação. Tem uma visão desse ano e do ano que vem, deve ter saído, tem visão de curto prazo. Para o acionista que tem visão de longo prazo, ele necessariamente deve ficar feliz com esse tipo de notícia. Tá ok, pessoal? Espero não ter me alongado aqui nessa análise. Um forte abraço e até o próximo vídeo.